Oi, meus alunos. Aqui é o professor Maurício de História, com mais uma aula remota para vocês. Aula esta com o tema Os Ideais de Abolição da Escravidão de República no Brasil. Certo? Nós estamos estudando, né, assuntos referentes à história do Brasil, a qual estão falando que o Brasil está passando por transformações. E esse tema é mais um assunto que vai estar mostrando essas transformações. Agora no âmbito, certo, da estrutura mental do Brasil, né? Uma nova visão de civilização está querendo se montar no Brasil. E essa nova visão de civilização passa naturalmente pelo rompimento das nossas estruturas coloniais, que eu já falei para vocês, né? São heranças que o Brasil tem ainda existente no Brasil pós-independência. Nós vamos estar tentando estudar esse assunto entre 1870 a 1889. Por que essas datas? Primeiramente, 1870 marca o fim da Guerra do Paraguai. Guerra essa que foi travada entre 1864 a 1870 e que para o Brasil ela deixa definitivamente uma marca contra o trabalho escravo. A grande maioria dos soldados brasileiros que foi servir na Guerra do Paraguai eram escravizados, certo? E que deveriam ganhar a sua liberdade após a guerra. Tá? Então, 1870 coloca definitivamente no Brasil a questão do fim do trabalho escravo. Como também coloca definitivamente a questão sobre uma nova forma de governo para o Brasil. O governo até então era uma monarquia e 1870 marca o início do movimento antimonarquista no Brasil. Tá? Então esta data de 1870 ela é fundamental. Por que 1889? 1889 é o momento em que nós temos a proclamação da República, ou seja, o fim da monarquia no Brasil. Né? 15 de novembro de 1889, certo? Um golpe de Estado liderado, certo, pelo general Deodoro, Deodoro da Fonseca, derruba Dom Pedro II e inaugura uma nova forma de governo para o Brasil, que vai ser a República. Então, esse período é um período que marca definitivamente a ascensão do movimento anti-escravista e antimonarquista no Brasil. Esses movimentos, eles vão estar pautados num projeto político de construir uma nova civilização para o Brasil. Esse assunto de hoje que nós vamos tratar apenas do movimento anti-escravista. No assunto da semana que vem nós vamos tratar do movimento antimonarquista, mas agora é só o movimento anti-escravista. Contudo, os dois movimentos, tanto o movimento contra a escravidão quanto o movimento contra a monarquia, são movimentos que pensam em uma nova sociedade brasileira. Certo? Do ponto de vista do movimento anti-escravista, essa nova sociedade brasileira ela é construída a partir da superação do trabalho escravo. Tá, gente? Nesse sentido, para em que lugar e como é que surge o anti-escravismo no Brasil? Primeiramente, o anti-escravismo ele vai se desenvolver em cidades, em centros urbanos brasileiros que vão estar se modernizando nessa segunda metade do século XIX. Cidades essas que foram enquadradas pelo capitalismo internacional, como por exemplo Belém do Pará, que desde 1870 a economia da borracha, uma matéria-prima para a indústria internacional, passou a ser importante, fez com que a cidade fosse enquadrada pelos interesses
das empresas estrangeiras. Né? Belém vai ser uma cidade que vai modernizar. Então essas cidades que se modernizaram, que se ligaram ao capitalismo internacional, tá? Acabaram por desenvolver classes sociais que não tinham nada a ver com os interesses agrários. Então é dentro dessas classes sociais que nós vamos ver surgir, né, o anti-escravismo. Tá? Que classes sociais são essas? Primeiramente, uma nova burguesia, né, uma nova classe burguesa no Brasil já capitalista, e nessas cidades já modernizadas, uma classe média urbana. Né? Então, esses são elementos fundamentais para a gente entender o anti-escravismo na sociedade brasileira. Né? Surgimento de regiões ou cidades que não têm mais nada muito a ver com os interesses agrários. Dentro do movimento anti-escravista, certo, nós vamos ver duas influências, tá? Duas influências. Uma influência vem do enraizamento de princípios humanitários. Para esses, a discussão do fim do trabalho escravo perpassa pelo debate de consolidar na sociedade brasileira os direitos fundamentais do homem, ou seja, os direitos de liberdade e igualdade. Tá? Todo homem nasce livre e é igual perante a lei. Isso foram consagradas pela Revolução Francesa, lá no final do século XVIII. Então nós vamos ver que parte do movimento anti-escravista no Brasil vai estar sendo influenciada por esses princípios sociais, por esses princípios humanitários. Tá, galera? Outra parte do movimento anti-escravista no Brasil vai estar sendo influenciada por discussões científicas, a qual tinham como fundamento uma base racista, racial. Uma dessas discussões científicas foi o darwinismo social. Para os darwinistas sociais, certo? Existe na humanidade raças, e entre essas raças teriam as raças superiores e as inferiores, aquelas que seriam biologicamente superiores e culturalmente superiores a outros. Tá? E um elemento que definia essa superioridade seria a pureza de raça. Tá? A pureza de raça, ser puro, não ter mestiçagem. Tá? Então, no Brasil, o darwinismo social ele influencia parte do movimento anti-escravista por esse ponto. Para esses que defendem o fim da escravidão dentro das ideias do darwinismo social, é porque eles viam na sociedade brasileira uma sociedade bárbara, né? Uma sociedade composta por negros e mestiços, na sua grande maioria, e que nunca iria civilizar o Brasil. Então, para que o Brasil se civilizasse, era preciso não só acabar com a escravidão, mas mudar a feição da sociedade brasileira, mudar a feição da população brasileira, que era negra e mestiça. Então não é à toa que nós estudamos na aula passada que os barões do café de São Paulo incentivaram a imigração de europeus para a economia do café. Né? Quando estava se fazendo a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, a preferência do trabalhador que iria substituir a mão de obra escrava foi de europeus, brancos. Né? Então, branquear a população
para civilizá-la, tá? Isso vai ser importante entender. Então nós temos essas duas tendências dentro do movimento anti-escravista, tá? E consequentemente, no anti-escravismo também guardava correntes para tanto aqueles que defendiam o fim da escravidão por ideais humanitários, como aqueles que defendiam o fim da escravidão pelos ideais científicos racistas, certo? O trabalho escravo ele tem que ser superado. Mas de que maneira ele tem que ser superado? Então nós vamos ver duas tendências, duas correntes de pensamento para a superação do trabalho escravo. A chamada corrente emancipacionista e a corrente abolicionista. E, obviamente, existe aquela parte da sociedade brasileira que defende a manutenção da escravidão. Então, é dessas três correntes, né, dos seus entrelaçamentos, das suas relações, que nós vamos ver o fim do trabalho escravo no Brasil. Tá? Obviamente, os escravistas defendem a manutenção da escravidão no país, certo? Dizem que o fim da escravidão levaria à destruição da nossa economia, levaria à desorganização da agricultura, que era a principal atividade econômica brasileira. Fundamentalmente o café, que era a principal atividade econômica brasileira. Então, o trabalho escravo deveria ser mantido. Porém, a ala emancipacionista diz que o trabalho escravo no Brasil tem que ser superado. Só que não pode ser superado de maneira abrupta, rápida. Essa superação ela tem que ser vinda de maneira gradual e lenta. E que a tarefa para tal coisa deveria ser vindo do próprio governo brasileiro, que deveria promulgar leis, certo? Que viessem a promover a lenta transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Se você for analisar a Lei Eusébio de Queiroz, a qual foi mencionada na aula anterior, nós podemos considerar que a Lei Eusébio de Queiroz é uma lei emancipacionista, porque ela extinguiu o tráfico negreiro internacional, mas permitia aos barões do café comprar escravos dentro do próprio Brasil. Então, isso é uma lógica emancipacionista, né? É possível conseguir obter mão de obra escrava em outras regiões do Brasil, certo? A qual essas regiões já não têm mais a sua estrutura econômica tanto pautada no trabalho escravo, tá? Então, uma lógica emancipacionista, tá? Por exemplo. Então, para os emancipacionistas, né, essa transição ela viria para que não se desorganizasse a economia cafeeira, né, e possibilitasse uma transição tranquila das relações de trabalho escravo para as relações de trabalho livre no Brasil. Uma outra coisa importante, quer dizer, melhor dizendo, a outra tendência, é claro, que é a dos abolicionistas, né? Para os abolicionistas, a escravidão ela tem que ser de maneira imediata. O fim da escravidão tem que ser de maneira imediata. Ela não pode vir de maneira lenta e gradual, né? Para os abolicionistas, existia, tá, o ideal da ação direta, de incentivar rebeliões pelo fim da escravidão, criar clubes abolicionistas, ter ações judiciais pela libertação e alforria de escravos. Tá? Então, a lógica abolicionista é uma lógica mais radical. O abolicionismo vai ter
muito entre seus componentes as classes médias urbanas, profissionais liberais, médicos, jornalistas, ou seja, aqueles que foram influenciados pelos ideais dos direitos naturais do ser humano. A corrente emancipacionista vai ter muito em sua defesa os barões de café de São Paulo, que estavam fazendo a transição lenta e gradual do trabalho escravo para o trabalho livre a partir da imigração estrangeira. Certo, gente? Tá? Portanto, para o abolicionismo, essa ação direta é importante. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o abolicionismo ele se desenvolveu muito na região Nordeste. Por sinal, a região Nordeste foi a primeira região a declarar o fim da escravidão antes mesmo que a Lei Áurea declarasse, né? Em 1884, as províncias do Nordeste já haviam declarado a extinção da escravidão lá, certo? Então, pequenos proprietários da região Nordeste, elas vão se tornando anti-escravistas com o passar do tempo, vão se tornando abolicionistas, certo? Tá? Uma outra ala de abolicionistas são as classes médias urbanas, como eu já falei, né? Médicos, professores, jornalistas. O jornalismo vai ser importante para a propaganda anti-escravista, né? Em favor do fim da escravidão, né? Vai ser extremamente importante. E, consequentemente, é claro, os maiores dos anti-escravistas, que são os próprios escravos. Nós temos que entender que a luta contra a escravidão era um produto da luta dos próprios escravos contra a escravidão. Tá? Então é fundamental entender isso. Certo, gente? Aqui nós já temos algumas pessoas que se identificaram com a luta anti-escravista pelo lado abolicionista. Esse primeiro aqui é o cearense Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. Essa pessoa, ele fez um dos primeiros motins, né, uma das primeiras rebeliões, já nesse período final da escravidão, uma rebelião importante contra a manutenção do trabalho escravo. Né? Ele era um jangadeiro, ele se recusava a transportar escravos, escravizados, lá na região do Ceará. Tá? Nós temos agora aqui o poeta Castro Alves. Tá? Castro Alves, ele era baiano, viveu pouco, né? Viveu até 24 anos de idade, era da Bahia e a sua militância através da poesia contra a escravidão foi muito grande. Né? Ele ajudou a fundar sociedades anti-escravistas, né? E militava através da literatura contra a escravidão. Nós temos agora esse outro aqui, Luiz Gama, que vai ser advogado importante na libertação e para conseguir a alforria de escravos judicialmente, utilizando leis da própria monarquia, leis do próprio governo brasileiro. Né? Muitos escravos vão conseguir a sua liberdade a partir da lei do ventre livre, de 1871, da lei do sexagenário, de 1885, não esquecendo da lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né? Tá? Então, essas leis elas eram usadas como jurisprudência
para conseguir a alforria de escravos, porque escravos entrados no Brasil a partir de 1850, escravos de fora, escravos vindo da África, eram escravos ilegais. E, consequentemente, os seus descendentes no Brasil eram ilegais. Certo? Então, é bom entender isso. Tá? Então, Luiz Gama, ele foi de extrema importância. Tá? Ele conseguiu a libertação de 500 escravos. Isso na disputa judicial. Tá? Falei para vocês que a propaganda abolicionista pelos jornais também foi importante. E um desses jornalistas importantes foi José do Patrocínio, a qual aqui eu estou mostrando para vocês. Né? José do Patrocínio, jornalista, abolicionista, e que militou no Rio de Janeiro. Importantíssimo ele, para criar uma áurea anti-escravista e, consequentemente, possibilitar a assinatura da Lei Áurea. Certo, gente? Portanto, os abolicionistas, eles atrapalhavam o debate emancipacionista. Para os emancipacionistas que defendiam a escravidão, o fim da escravidão lenta e gradual, a escravidão deveria terminar no Brasil lá pelo fim já do século XIX e início do século XX. Né? Momento em que o número da população escravizada já deveria ser pouca na sociedade brasileira e, portanto, poderia se encerrar de maneira não abrupta. Mas a ação abolicionista acabou impedindo esse projeto dos emancipacionistas. E, como eu já falei também, uma das questões que também conseguiu criar na cabeça da sociedade brasileira o anti-escravismo foi uma literatura sensível, a propaganda pela literatura. Não vamos esquecer do poeta Castro Alves, do jornalista José do Patrocínio, que eu acabei de mencionar. Né? Uma literatura que conseguiu penetrar na cabeça de grande parte da sociedade brasileira e possibilitar, sim, certo, a defesa pelo fim da escravidão no Brasil. Terminamos aqui essa aula sobre o abolicionismo, o fim da escravidão no Brasil, e a próxima aula nós já vamos discutir o antimonarquismo e o republicanismo no Brasil. Tchau, gente. Até a próxima aula.